Mais do que nunca. O presidente almoçando, o presidente jantando, e aí sim. sobra pra quem? Verdade. Então, não dá para mentir. Nessa hora, não dá para mentir. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, foi a primeira experiência que eu tive. Quando eu saí, eu digo, as pessoas chamam isso de mudar de lado, né? Quando você deixa de ser pedra e passa a ser vidraça. Então, essa foi minha primeira experiência no Flamengo. E depois, alguns anos depois, em 2008, eu passei todo o ano de 2008 trabalhando como integrante do site oficial do Fluminense. Eu trabalhava junto com o Fábio Azevedo, nós dois fazíamos... E aí, assim, você vê, né? 2 pessoas apenas para fazer um site de um clube. Como é que a coisa mudou, né? Impensado no dia de hoje. E o que você nota a diferença dessa época para hoje? Não de estímulo, apoio, incentivo, mas assim, de blindagem mesmo. Porque 2000, posso estar enganado, mas assim, queriam fazer... por exemplo, ainda mais fácil, não ia nem fazer entrevista. Queria assistir o treino. Ela chega a assistir, mentir? Não, claro hoje que em não. dia, quantos treinos você hoje é comentarista? Mas assim, quantos treinos os repórteres assistem hoje? 15 minutos de treino. E só assiste o aquecimento. Quando assiste. Que nem é tão aquecimento assim, né? Quando assiste, é só o aquecimento e acabou. E acabou. Mas vamos lá, isso aí é uma outra discussão que aí é interessante porque, de certa maneira, é a abertura de um espaço para quem estuda jornalismo. Por que eu estou dizendo isso? Quando as empresas perceberam, JP, e quem está acompanhando a gente, que elas podiam ser também veículo de comunicação, elas começaram a investir justamente nisso. Ou seja, um clube de futebol, uma empresa privada, uma empresa de serviço privada, por exemplo, uma empresa de energia elétrica, uma empresa de transporte, uma empresa de serviço mesmo, por exemplo, que venda tênis, que venda camisa, sabe? Quando essas empresas perceberam que elas também poderiam virar veículo, isso aí foi uma coisa positiva. Por quê? Em que lado foi positivo? Em relação aos clubes. Porque se você tem um departamento de comunicação, se uma empresa de energia elétrica entende que ela precisa ter... Ela tem que se comunicar diretamente com o público, então, obviamente, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um site, ela tem que ter uma conta no Twitter, ela tem que ter uma conta no Instagram, ela tem que ter Facebook, tem que ter TikTok, tem que ter WhatsApp, enfim, essa coisa toda. E quem é que vai fazer isso? Obviamente, tem que cair na mão de alguém de comunicação na área de jornalismo, de publicidade e de marketing, e por aí vai. Então, quando as empresas entenderam isso, obviamente, os clubes de futebol... simplesmente eles se blindaram. Eu tenho 2 exemplos para dar, bem claros. Só vou dizer aqui, não vou dizer santo, só milagre, que hoje é o suficiente. O Flamengo estava ausente, o Flamengo estava sem jogar a Libertadores. O Flamengo estava sem jogar a Libertadores há algum tempo. E aí, o Flamengo foi fazer um jogo de estreia na Libertadores. O Moser, ele era integrante da comissão técnica do Flamengo, zagueiro Moser. E aí, alguém da imprensa, um veículo de comunicação, chegou na assessoria de imprensa do Flamengo e disse: poxa, o Flamengo não joga Libertadores há tantos anos, eu não sei se não joga Libertadores ou não jogava naquele lugar há tantos anos, alguma coisa assim, alguma coisa inédita. E o Moser estava presente na última vez que isso aconteceu. Pô, a gente queria fazer com o Moser uma entrevista, não sei o quê. Resposta da assessoria de imprensa do Flamengo, na época. Pô, infelizmente não vai dar, porque essa pauta nosso departamento de comunicação vai fazer. E vai divulgar onde? Nas redes sociais do Flamengo. No YouTube do Flamengo, no Instagram do Flamengo. Ou seja, o próprio departamento de comunicação fazendo uma pauta que antigamente quem fazia? Era a imprensa. Outro exemplo. Que envolve também o Flamengo. O Flamengo estava mal de goleiro, até que contrata o Diego Alves. Acho que antes era o Muralha, né? E aquela coisa, não, tem que contratar goleiro e contrata o Diego Alves. Isso foi me contado por uma pessoa que na época trabalhava na CBF. Trabalhava no departamento de comunicação da CBF. E aí é o seguinte, como é que era antigamente? Esquece ambiente digital.
Flamengo contratou um jogador e o jogador precisa ser o quê? Inscrito para ter o quê? Condição de jogar. É o famoso BID. Né? Boletim informativo diário. Boletim informativo diário. Só que antigamente, gente, novinhos, o BID sempre existiu. Só que, na verdade, ele era o quê? Analógico. Ele era a mão. Ele era a mão. E como é que você sabia? Que o jogador estava inscrito, que o documento já estava ok ou não? Você tinha que ter, nós da imprensa, a gente tinha que ter uma fonte dentro da CBF ou dentro da federação. A federação é o BIRA, né? Dentro da federação que te confirmasse que o jogador, ou então alguém do clube. Por exemplo, o Flamengo, sei lá, eu cubro o Flamengo, sou setorista do Flamengo, trabalho na Rádio X. O que eu faço? Pego o telefone, ligo pro dirigente do Flamengo. E aí? Já tá ok? Já recebeu o fax? Não é e-mail, já recebeu o fax da CBF? Acabou de chegar aqui. O jogador tá inscrito, pode estrear. Aí o que eu fazia? Eu ia pro microfone da rádio que eu trabalhava e dava a notícia. Quem é torcedor do Flamengo tomava conhecimento que o jogador estava inscrito através de quem? Do rádio. Do rádio, da televisão, do jornal. Agora, vamos lá. Diego Alves contratado. E essa pessoa da comunicação do Flamengo me disse. Foi uma das primeiras vezes que o site da CBF caiu. Por que o site da CBF caiu? Porque nós da imprensa e 40 milhões de torcedores dando F5 no BID. Imagina o que é a quantidade de pessoas no mesmo momento dando F5 para ver o nome do Diego Alves publicado. Sabe o que é melhor? Vamos lá, só para concluir. Quem deu a notícia para a torcida do Flamengo? A rádio, a televisão, o jornal? O informativo. A CBF. Ou seja, o veículo CBF. Entendeu a diferença? E sabe o que é melhor dessa história toda? Você está falando aí de apertar o F5. Muitos jovens que hoje provavelmente são seus alunos, muito não sabem o que é apertar o botão F5. E eles não... não, tem pior. Eles usam a expressão, mas não sabem. E aí, quando eu comento em sala de aula, é isso. Sabe qual é a expressão? Não, que os novinhos usam. É igual o Alt F4, né? Não, a expressão é o seguinte, caiu a ficha. Eles não sabem de onde é. Caiu a ficha. Aí eu explico para eles que caiu a ficha, era a ficha do orelhão. Que antigamente tinha espalhado nas ruas, e você, para se comunicar com uma pessoa, se você não tivesse... Primeiro que não existia celular. Eu falo para eles, gente, só vocês entenderem, existia mundo antes de vocês nascerem. Antes do celular, antes da internet. Então, assim, você está na rua. Vamos imaginar, JP, você, sei lá, saiu de casa, e aí você quer falar com alguém da sua casa alguma coisa. Sei lá, uma camisa que você... Caiu uma árvore na rua. Que você quer avisar que você vai chegar mais tarde. Um exemplo. O que você fez hoje quando aconteceu, né? Pegou teu WhatsApp, mandou no grupo da família. Grupo da família. Lá atrás, você tinha que fazer o quê? Você tinha que procurar um orelhão, telefone público, pegar uma ficha, colocar a ficha, ligar para sua casa e se comunicar. Então, a expressão cair a ficha vem daí. Os novinhos usam sem imaginar que a expressão é essa. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!